Bom dia, Robosada. Atlético Paranaense e São Paulo. O Atlético Paranaense recebe o Tricolor Paulista em sua arena, às 16 horas, horário de Brasília, enquanto o Atlético busca uma vaga na pré-Libertadores, o São Paulo, que não tem nenhuma vitória como visitante, busca se livrar de vez da ameaça do rebaixamento. Na minha opinião, jogo com cara de empate. Nas casas de apostas, a média das odds está entre 1,90 para o Atlético, 3,35 empate e 3,95 para o time paulista. Nos últimos 5 encontros, a vantagem é do São Paulo, com 3 vitórias contra uma do Atlético e um empate. Gols. Over e under não é recomendado, pois a sequência do confronto das duas equipes é instável. Porém, ambos marcam o destaque para esse confronto. Escanteios ou cantos. Na sequência, o Atlético tem mais de 10,5 cantos nos 5 dos 6 últimos jogos. Já o São Paulo tem menos de 10,5 cantos nos últimos 8 dos 9 jogos. No confronto, são menos de 10,5 nos últimos 8 de 9 jogos. Cartões. Rafael Rodrigo Clay será o árbitro da partida. A média de cartões amarelos dele é 6,0. São 108 cartões amarelos em 18 jogos. Média de cartões vermelhos 0,06. Apenas um cartão em 18 jogos pelo Brasileirão. Na sequência das duas equipes, vem de mais de 4,5 cartões, são 7 dos últimos 8 jogos. Jogo dos desesperados, Goiás e Vasco. Confronto interessante da zona de rebaixamento, com pequena vantagem para o Goiás. As casas de apostas estão pagando para o Goiás ganhar 2,50. Empate 3,10 e vitória do Vasco 3,10. Confronto muito equilibrado. Gols. Na sequência, o Goiás tem menos de 2,5 gols em 8 dos seus 10 últimos jogos. No confronto temos 2,5 gols nos últimos 8 de 10 jogos, ou seja, destaque para o under de 2,5. Escanteios ou canto. Destaque só para o Goiás, com mais estabilidade e sequência de jogos, tem 10,5 cantos em 6 dos últimos 8 jogos. Cartões. Vai ser um jogo muito pegado e nervoso. Probabilidade alta de cartões. O árbitro da partida será Flávio Rodrigues de Souza, com a média de cartões amarelos 4,74 por jogo. São 90 cartões amarelos em 19 aparições no Brasileirão. Média de cartões vermelhos são 0,21. São 4 vermelhos em 19 jogos. Já no confronto entre as duas equipes, temos mais de 4,5 cartões. Cara, o Brasileirão tá pegando fogo na zona de rebaixamento, cara. Tá chegando dezembro e tá ficando super interessante. Temos aqui mais um jogo dos afogados, ou 4 afogados. Internacional e Curitiba. Às 9h30, horário de Brasília, no Beira-Rio. O Inter recebe o Curitiba e mais um jogo daqueles que estão brigando para a zona de rebaixamento. Porém, o time gaúcho briga para escapar da zona de rebaixamento, enquanto o Curitiba já está na lama. O Inter tem larga vantagem na casa de aposta com a média de 1,27. O empate é de 5,10. E o Coxa, meus amigos, está com 10,50. Que cheiro de zebra, hein? Porém, em 20 jogos, temos uma larga vantagem do Inter. 9 vitórias contra 9 empates e
2 vitórias do Coxa. Gols. O Inter vem na sequência do campeonato com mais de 2,5 gols em 4 dos 5 últimos jogos. O Coritiba vem na sequência do campeonato com 2,5 gols em 6 dos últimos 8 jogos. Mas atenção, no confronto direto entre as duas equipes, o under prevalece. Under de 2,5 aparece em 8 jogos de 10 ocasiões. Se for para completar bilhete, o over de 1,5 seria o ideal. E o Inter é sempre o primeiro a marcar no confronto. São 6 jogos dos últimos 7. Escanteios ou cantos. Na sequência do campeonato, as duas equipes têm menos de 10,5 escanteios em 6 dos últimos 7 jogos. Cartões. André Luiz Schettino Policarpo será o árbitro da partida. Média de cartões amarelos, 5,5. São 61 amarelos em 11 jogos pelo brasileiro. Média de cartões vermelhos, 0. Nada. Ele não aplicou nenhum vermelho no Brasileirão. No confronto direto, temos mais de 4,5 cartões. São 6 dos últimos 7 jogos entre as duas equipes. Ó ela aí de novo. A Série B assustando a galera. Corinthians e Santos, às 9h30, horário de Brasília, em Itaquera. Meus amigos, é clássico paulista, valendo um desafogo na tabela. Vai pegar fogo. O Corinthians recebe o Santos no clássico dos Corsim e Cordão. A média das casas de apostas estão 1,90 para o Timão, 3,40 para o empate e 4,20 para o time da Vila. E tem gol ou não? Destaque para o under de 2,5 gols para o confronto. São 4 nos últimos 5 jogos entre os dois clubes. Não vem saindo muito gol no confronto entre as duas equipes. Porém, hoje temos um ingrediente especial, não é? A briga para quem foge da velha zona de rebaixamento. Escanteios ou cantos. No confronto, menos de 10,5 escanteios, 4 dos últimos 5 jogos. Na sequência, não temos um dado muito bom, pois não há uma estabilidade de números corretos de escanteios. Não dá. Cartões. Sim, galera. Cartões. Quem apita o jogo é Anderson Daronco, o árbitro bodybuilder. Média de cartões. Amarelo, 3,59. São 61 em 17 jogos. Média de cartões vermelhos. É alta, hein? 0,41. São 7 vermelhos em 17 jogos. Daronco gosta do cartão vermelho. Chega de falar de briga da Série B. Vamos falar de título. Botafogo recebe o Cuiabá às 9h30 no Engenhão. 9h30 horário de Brasília. Esse, para mim, é o jogo que vai libertar o Botafogo para o título. Pois se perder ou empatar, ou mesmo terá o Bragantino e o Palmeiras muito próximo na pontuação. Pois o Botafogo vem mantendo uma média de 7 a 12 pontos do segundo colocado em várias rodadas. Hoje para o Botafogo, 1,61 é alta, hein? Empate, 3,60. Cuiabá, 6. Gol. O under de 2,5 gols aparece em destaque na sequência do Botafogo. 5 dos últimos 6 jogos. E também no confronto entre as duas equipes. 5 nos últimos 5 jogos. Escanteios ou cantos. Escanteios e cantos não levantem nada interessante pela instabilidade na sequência dos dois no confronto. Vamos aos cartões. Wilton Pereira Sampaio será o árbitro da partida. Sim,
O árbitro FIFA. Média de cartões amarelos: 4,21. São 59 cartões amarelos em 14 partidas. Média de cartões vermelhos: 0,14. São 2 em 14 jogos pelo Brasileirão.